Eu não sou inibido não, mas depois que Júlia se tornou essa youtuber, eu tenho me tornado a pessoa inibida, vergonha de falar. Nunca tive isso, mas agora estou tendo, né? Conheci ela há 14 anos atrás, em um evento, um show do Diante do Trono, fazia faculdade. Eu estava um ano com um propósito diante de Deus, orando ao Senhor para que Ele me concedesse uma pessoa segundo o desejo do coração dele, né? Uma pessoa que amasse a Ele, uma pessoa que quisesse estar junto comigo a realizar os projetos e os sonhos de Deus para a nossa vida. E eu fiquei um ano sem namorar com ninguém. Um ano. E eu pedi características para o Senhor, falei para Ele que eu queria uma universitária, que eu queria uma pessoa com olhos azuis. Pense, né? Negão desse ousado, mas eu pedi dessa forma para o Senhor. E quando eu olhei assim na escada do ônibus, desceu a Ana Júlia. Eu chamei algumas amigas, né? E falei, quem é aquela menina ali? E aí eu fui no ônibus a noite toda, procurando saber um pouquinho mais dela. E o interessante dessa história é que ela conhecia as mesmas pessoas que eu conhecia. Eu morei em Aracaju praticamente 5 anos, mas a gente nunca tinha se encontrado. Mesmo com os mesmos amigos, né? A gente tinha algumas atividades parecidas, mas parecia que quando eu chegava no ambiente ela tinha acabado de sair. Ou quando ela chegava eu tinha acabado de sair. Eu estou orando por ela e vocês vão ver. Eu vou casar com essa menina. A gente se sentou próximo um do outro, a gente ficou praticamente 2 horas conversando. Eu já fui logo falando para ela que o Senhor tinha um chamado na minha vida, que eu seria um pastor e que eu estava orando para que Deus preparasse uma mulher de acordo com o coração dele para que viesse somar comigo nesse ministério. E isso não deu uma outra coisa, né? Depois de praticamente um mês mais ou menos a gente conversando, a gente começou a namorar. Eu falei para ela se eu não merecia algo. Ela falou, o quê? Aí eu, um beijo. Roubei um beijo dela. Por incrível que pareça, hoje eu tô com vergonha de falar. Porque ele tá aqui, né? Mas relembrar essa história é muito emocionante, porque o meu relacionamento com o Germano foi uma coisa muito diferente. Eu lembro que a gente estava num carro conversando antes de eu aceitar namorar com ele. Ele falava comigo, se a gente casar, essa música vai tocar no nosso casamento. Eu praticamente fui pedida em casamento antes de começar a namorar com ele. Em 6 meses nós resolvemos noivar. Todo mundo ficou contra a gente. As pessoas diziam, vocês são doidos, vocês acabaram de se conhecer, isso não vai dar certo. A nossa família ficou preocupada, com razão, hoje nós entendemos. Todo mundo ficou preocupado, por que vocês vão casar? Eu lembro que teve até uma reunião entre os nossos pais para saber o que tinha acontecido, se eu estava grávida, se era alguma coisa, porque todo mundo foi pego de surpresa, a gente queria se casar de qualquer jeito. Eu tinha um ano orando por isso. E houve um sacrifício para alcançar, mas as pessoas não sabiam desse propósito. Ninguém entendia, gente. Na verdade, nós fomos direcionados por Deus. A gente não gosta de falar para as pessoas, casem cedo porque vai dar certo. Vocês vão ver, é uma maravilha, né, e tal. Porque nós sabemos as lutas que nós passamos, mas nós entendemos que aquele era o momento para que a gente casasse ainda muito novos, muito imaturos. Eu tinha 20, ele tinha 26.
E no dia 22 de março de 2003, a gente disse sim, né? Para uma nova história, né? No início foi muito difícil, né? A gente casa naquela expectativa de que serão tudo flores, tudo maravilhoso, né? Mas assim, eu não sabia da dificuldade do dia a dia de um casamento, né? Eu me lembro que no primeiro mês eu ganhava R$450, tinha acabado a faculdade e eu fui fazer as primeiras compras. Eu fui pro supermercado fazer as primeiras compras e quando eu cheguei em casa eu falei, meu Deus, eu sou muito louco, como é que eu tiro essa menina de dentro de casa com tudo que ela tinha pra oferecer isso pra ela. A gente ainda estava morando numa casa emprestada pela minha avó, Dete. Certa vez a gente estava, né, a gente realizou um congresso aqui, vieram algumas amigas de Júlia de Aracaju, essas meninas tiveram que tomar banho lá em casa, chegaram lá, acharam um absurdo porque ela morava numa casa que não tinha nem piso, era cera vermelha na casa, o banheiro não tinha porta, era uma cortina, né? As pessoas chegaram, levaram um choque, né? Porque eu era recém-casada e fui para uma casa muito simples, que era emprestada. E a gente não tava nem aí, né? Eu me lembro muito bem, primeira vez que eu arrumei os meus pratos e copos dentro de um armário pequenininho. E eu tava muito feliz. Eu só queria estar perto dele, só. Mesmo que fosse um colchãozinho no chão, sabe? E as pessoas não entendiam isso. Eu ter saído do conforto da minha casa para ir para uma realidade que a gente sabia que a gente ia passar, né? A gente já sabia, mas as pessoas não entendiam. E nesse dia, na minha casa, faltou água. E foi assim, pior do que tudo, porque eu fiquei morrendo de vergonha. No outro mês já o Senhor abriu uma outra porta de emprego para mim. Eu passei a ganhar, sei lá, umas 6, 7 vezes mais, 8 vezes. Dava para comer biscoito recheado. Já começou a dar para comer um biscoito recheado. Em um ano a gente já estava em outra casa, já em outro contexto, né? Totalmente diferente. E o Senhor confirmando aquilo que Ele tinha falado ao nosso coração em relação ao nosso relacionamento, né? Porque o nosso Deus, Ele é assim que Ele age. Ele cumpre com aquilo que Ele promete. Eu tinha total convicção, porque eu tinha escutado o Senhor falar no meu coração que era um propósito, um desejo dEle para as nossas vidas. Quando eu vejo uma noiva entrando na igreja, eu fico, meu Deus, ajuda esse casal a superar os primeiros anos, porque eu e Germano, a gente se desentendeu muito no início. Era muito difícil, ele tinha um temperamento difícil, eu também. Eu não era uma dona de casa exemplar, não sabia fazer as tarefas de casa, não sabia corresponder às expectativas dele, como toda mulher que acaba de se casar, e a gente brigava até na rua, né? A gente discutia em qualquer lugar, a gente quebrava o pau, podia estar qualquer pessoa na nossa casa, qualquer um, minha mãe, qualquer parente, e a gente não tava nem aí, a gente não entendia, né? A gente era os brigão. Depois de 3, 4 anos mais ou menos, né? Queria engravidar. Eu tinha acabado de passar no meu segundo vestibular, porque Germano me incentivou muito a estudar. Depois que a gente casou, eu continuei os meus estudos. Ele já estava formado, mas eu não tinha me formado ainda. Ele falou, não, você vai, eu prometi para os seus pais que você vai terminar os seus estudos, você vai estudar. Então, no nosso início, eu não trabalhava, eu só estudava.
e ele me incentivou a estudar dança, que eu amo muito, e eu tinha me formado em dança e passado no vestibular para educação física. Eu queria fazer educação física para complementar, e eu estava grávida, eu engravidei do nosso primeiro filhinho. Foi muito difícil porque eu ia para a faculdade de educação física com uma barriga desse tamanho e eu via os professores olhar, ela nem vai passar nessa disciplina, não vai dar certo isso, ela com essa barriga desse tamanho fazendo educação física. E enfim, Eduardo trouxe muita alegria pra gente quando ele nasceu, não foi? Quando eu vi meu filho pela primeira vez, foi algo indescritível. Não sei nem como falar qual foi aquela reação. Eu sei o que eu senti dentro do meu coração. Eu sei que eu só sabia chorar e sorrir ao mesmo tempo. Falar que ele era rosa. E falei que ele tava rosinha, branquinho, que ele era muito branco, né? Ele falava assim, ele é rosa, ele parece filho de americano. E a gente entrou com o Eduardo dentro de casa, a gente tinha preparado um quartinho pra ele. E a gente começou a chorar e agradecer a Deus. Eu nunca vou me esquecer dessa cena, tava eu, ele e minha mãe, que veio me ajudar. E a gente começou a chorar, e começou a agradecer a Deus. Aquela criança nos nossos braços, inacreditável, indescritível a sensação da gente ter nosso primeiro filho. Que trouxe muita alegria pra gente e mudou muito o nosso relacionamento. Sim, sim. Mudou tudo e nós mudamos. Eduardo é uma criança muito inteligente, sempre foi. Quando ele fez mais ou menos 5 aninhos, ele queria uma irmã. E a minha mãe chegou para ele e falou assim, Eduardo, vai orar, que Deus vai te dar. E eu me lembro da cena, primeiro filho dormiu no berço até 5 anos, muito mimadinho. E aí eu lembro da cena dele ajoelhado com as mãos na grade do bercinho, falando, Deus, eu quero uma irmãzinha, me dá uma irmãzinha. Deus concedeu o desejo do coração dele. Deus nos deu a graça e surgiu a Helena. A nossa bailarina. A gente não estava preparando, a gente não foi igual ao Eduardo. A gente não tinha condições de ter um filho, mais um filho naquele momento mesmo, não tinha. A gente não planejou. A gente não tinha planejado. E Deus falou no teu coração que você começou a chorar quando você fez o teste. Eu saí da porta do banheiro gritando com um teste de farmácia na mão e botando a mão na cabeça e chorando muito porque eu não conseguia entender porque eu estava grávida. A gente estava num momento muito difícil financeiro e eu estava no auge da dança. Eu estava dançando muito naquele momento. Eu tinha acabado de chegar de São Paulo, eu estava cheia de planos e sonhos bailarinísticos e veio uma gravidez que mais uma vez Deus assim nos surpreendeu e falou no teu coração, né, que Ele estava antecipando a chegada do nosso filho, porque grandes coisas Ele ainda tinha para realizar na nossa vida e era necessário, né, que os nossos filhos já estivessem maiores. Interessante o cuidado de Deus para conosco. Deus falou, eu estou antecipando o nascimento da sua filha que você sonha, porque eu preciso dos seus filhos grandinhos para fazer o que eu tenho que fazer na vida de vocês. E aí a família ficou completa, né? E mais uma vez o Senhor, Ele nos tira, né, do nossa zona de conforto e nos leva para um lugar distante para nos ensinar que o nosso ministério não era um ministério só do Germano. Todo sapato, quando sai de uma loja, existe um fabricante que desenvolveu aquele produto, existe uma marca por trás, mas você adquire ele na loja. Então assim, a sua esposa, Júlia, quem é o fabricante da vida dela? Então, a partir de hoje, você começa a ir no fabricante, começa a orar, não começa a falar mais nada. E aquilo veio na minha mente como uma palavra rima.
Então assim, eu comecei a evitar alguns tipos de confusão, de contenda em relação a essa questão ministerial. Deus vê vocês realmente em um único projeto. E assim eu fiz. Eu comecei a orar, eu comecei a pedir ao Senhor e o Senhor concedeu. Esse negócio do fabricante virou uma regra pra gente, né? Eu realmente aprendi a orar a Deus aquilo que me desagradava nele e ele, com relação a mim também. E é interessante que você entendeu, filha, né? Já perdeu a pergunta. Entendeu o quanto isso significava para minha vida. Se eu não me envolvesse ministerialmente, assim como Germano era envolvido, o nosso casamento não ia para frente. Eu entendi isso, sabe? Eu precisava, depois de muito tempo, já quase 10 anos de casados, foi necessário que eu revesse algumas coisas, anulasse muito das minhas vontades, dos meus sonhos, que ele sempre apoiou para poder viver o ministério junto com ele. Engraçado, filha, é que Deus ele é maravilhoso, né? Eu fico com medo do que ele vai contar. Ele fez essa transformação, ele nos levou para o Rio, nós pastoreamos, foi mais uma escola, mais um aprendizado, né, no Rio. E interessante que a mudança foi tão forte que às vezes a gente estava em casa, eu acordava de madrugada, eu passava a mão assim na cama, cadê minha esposa? Minha esposa estava em casa baixando, orando de madrugada na sala, eu dava risada, eu falava, rapaz, quem era você? Eu sempre vi meu marido orar pelas madrugadas, eu nunca tive aquele posicionamento, né? Germano era aquele tipo de crente que você pedia para ele orar pelo alimento e ele fazia uma oração de 30 minutos no mínimo em línguas, numa mesa com crente, diz que não importa quem tivesse. E as coisas mudaram, inverteram de papel, né? Ele se assustava quando me via. Eu costumo dizer que eu me joguei de um penhasco nos braços de Deus para ele fazer o que ele quisesse comigo. Ainda nós não entendemos, né, filha? Exatamente, né? Mas nós sabemos que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Hoje essa mulher, né, prega muito mais do que eu, tá aí na internet sempre trazendo mensagens. Eu sou mais cara de pau que você, é diferente. Né? Interessante que a gente faz mensagem juntas, um tem uma ideia, chama o outro para sentar, me ajuda aqui. Um pastor para tirar dúvida dentro de casa é alto nível, né? A gente só tem a dizer que vale muito a pena mesmo. Estar casado para sempre é uma decisão que você toma. E você leva aquilo à frente, a trancos e barrancos, vai passar por muitas dificuldades, sim, mas colocando Deus à frente, não tem como, sabe? Não tem como. Ele está nesse projeto com você, casal. E em todas as vezes que eu clamei ao Senhor, e Ele também, Deus nos atendeu, né? Eu quero deixar para vocês também só uma pequena coisa. Nós, família, somos a resposta que a sociedade hoje precisa. Uma família que caminha nos caminhos do Senhor é a resposta. Glorifica o nome de Deus. A família que glorifica o nome do Senhor. E todo casal que permanece casado, que permanece junto, que vence as batalhas juntos, glorifica o nome do Senhor. Né? Então, ainda que a gente não queira estar casado só porque você ama aquela pessoa, só porque você tem um compromisso pelo fato de você ter filhos com aquela pessoa, mas sabendo, nós sempre lembramos que se nós estamos juntos, nós estamos glorificando o nome de Deus. Deus está sendo glorificado em um relacionamento. E é isso que a gente tem, né, como missão, levar para frente esse projeto lindo. Amém. Nós somos dois que nos tornamos um. Deus abençoe. Deus explica esse negócio aí.
Deus explica. Que bom. Você gostou? Gostei. Quer vir mais vezes? Eu deixo. Foi ótimo.